Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Podbrack, né? O lugar que você sabe, né? Você encontra informação, você encontra o conteúdo cristão de qualidade e encontra nós. Né? Gente, sejam muito bem-vindos. Eu só tenho que agradecer a vocês por conta do nosso último vídeo que foi lançado da Lorena. Irmãos, em 2 dias, 200 e poucas, não lembro, mas 200 e poucas visualizações em 2 dias. Irmãos, Deus abençoe. Muito obrigado pelo incentivo, muito obrigado por vocês estarem abraçando a causa aí, E é isso aí, pra gente, isso motiva a gente, né, Gerson? Sim, continua aí se inscrevendo, assistindo nossos vídeos, curtindo, compartilhando, para que essa palavra continue sendo proclamada e alcançando mais pessoas. Amém. Nosso intuito é alcançar vidas. Isso é a nossa base. Estamos aqui hoje com a Giovana. Diz oi, Giovana. Oi. Tá o Gerson e o Gerson daqui. O Gabriel e o Matheus também. Hoje eles estão lá atrás, cara. Eles não querem aparecer hoje, então deixa eles lá. E estamos com o nosso convidado de hoje, que sentou na cadeira da verdade. Aleluia. Nosso irmão Netinho. Seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, gente, eu vou falar pra vocês. Hoje vai ser bênção. Tem história, não tem, irmão? Tem bastante. Agradeço o convite de vocês aqui. É um prazer em chegar aqui e encontrar um lugar agradável, profissional, pessoas dedicadas a fazer a vontade de Deus, como eu também. Amém. Então, tenho certeza que hoje vai ser uma noite agradável aqui. Glória a Deus. E o nosso irmão Niltinho nada mais é que secretário de missões aqui da nossa regional. Tem um trabalho de coach, né? Sim. Tem um trabalho de coach muito interessante. Se quiserem saber do curso, procurem a rede social do nosso irmão Niltinho no Instagram, né? Isso. A gente deixa embaixo. Depois a gente deixa embaixo. Facebook, Instagram. Bênção demais. E tem um trabalho missionário que também é muito interessante. Hoje ele está aqui para contar um pouco desse trabalho missionário para vocês, jovens, para que venha arder essa chama no seu coração de fazer missão, que é o mais importante. Missão é aquilo que a gente sempre fala, né? Tá no coração de Deus. Então, se você quiser estar no coração de Deus, se preocupa com isso também, né? E como o Gerson falou, a gente quer incentivar as pessoas, né? Mas vamos conhecer o nosso irmão Miltinho. E nós já conhecemos, né? Mas, irmão Miltinho, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Quem é o nosso irmão Miltinho? Por nosso irmão Miltinho. Primeiramente, né, todos aqui me chamando de Niltinho, só explicar essa situação de Niltinho, porque hoje eu tenho 1,92 m e Niltinho às vezes fica meio estranho. É porque meu pai é Newton também. Sim. Então, quando eu nasci, Niltinho, eu não esperava que eu virava esse gigante aqui, né? E eu gosto que chama, né, até porque eu trabalhava com meu pai também, então tocava o telefone, chama o Newton. Aí que Newton, né? Então ficou Niltinho, eu gosto, né? É uma vida com esse nome, então tá bom. Glória a Deus. E assim, eu sou empresário em Botucatu hoje. Eu tenho uma empresa que é o Curtume Pioneiro, que alguns conhecem, uma empresa bem tradicional, com mais de 120 anos na cidade de Botucatu. 120 anos? 120 anos. É uma empresa que veio de família, né? Meu bisavô começou no ramo de couros, depois meu avô montou esse Curtume, então a gente está pelo menos honrando, né? Sim. E Deus tem me dado graça para tocar isso aqui, porque em Botucatu eram 4 curtumes que existiam aqui em Botucatu, né? E só ficou o nosso curtume para a honra e glória do Senhor, né? Porque a gente, quem serve a Deus com certeza sempre vai estar nos ajudando. Com certeza. Nossa, que história bacana e... Bacana, né? Continuidade e interessante, legal. Bacana. Irmão, e a conversão do irmão? É uma coisa assim que o irmão falou assim, quando a gente serve a Deus, Deus nos abençoa, né? Mas tudo tem um começo. A caminhada cristã. A caminhada cristã, eu acho que Deus, ele escolhe as pessoas, né? A gente ouviu falar desde o ventre. E chegou numa época da minha vida que eu estava, assim, eu tinha um bom carro, eu tinha a minha casa,
Eu ia nas melhores festas, no Brasil inteiro, participava de festas, sempre eram rodas boas, mas aquilo estava me deixando insatisfeito, eu falei, estava faltando alguma coisa. E eu comecei sozinho procurar um caminho. Falei, para onde ir? Para onde eu vou? Eu tinha uma formação católica, fui coroinha, né? Meus pais obrigavam a ir na missa, né? E às vezes eu fingia que ia na missa e não ia, né? E foi passando, mas chegou um ponto, espiritualmente eu estava... Se fez necessário, né? Se fez necessário, eu comecei a caminhar, e aí eu fui numa igreja, assisti uma missa, depois eu assisti um culto lá perto de casa, eu fui em umas 2 ou 3 igrejas. E um dia algo me falou, olha, tem um pastor, né? Não sei, né? Deus tem um jeito de trabalhar. E eu fui parar na igreja do pastor Walter, que era uma garagem. Era uma garaginha ali hoje é a Vila Antártica, né? Uhum. Mas não era lá, né? A igreja nova. E eu lembro que eu cheguei lá, era uma garagem com as mesas de ônibus da CAI, aquelas mesas de madeira, né? Então você tinha que chegar cedo, porque senão você não sentava, tá? E eu comecei a frequentar o culto ali. Era terça-feira que eu comecei a ir lá, e às vezes quando eu não podia ir na terça, eu ia na quinta no Jardim Brasil, que era o pastor Walter, ele tinha os cultos e no domingo, no sábado, no domingo não ia, porque ainda eu estava na bagunça. No processo, Estava no processo, né? E aquilo foi entrando no meu coração. Pastor Walter fez várias revelações para a minha vida, e eu fui caminhando, e Deus também preparou que tinha uma pessoa que trabalhava na casa da minha mãe, que era a Madalena, era uma serva de Deus da igreja também, e ela me ajudou, foi me ensinando como funcionava, me ensinou a orar, me ensinou a ir nos montes, orava muito para mim. E eu passei um processo ali, né, com o pastor Walter, e cada dia, até um dia que eu cheguei, eu ia na igreja, mas ficava sempre na minha, né, já estava indo mais na quinta-feira aqui no Jardim Brasil, e eu falei, poxa, eu acho que chegou a hora de eu me batizar, tá? Eu preciso me batizar, mas eu falei, puxa, mas eu era mais na minha, eu falei assim, mas eu não queria batizar com um monte de gente, sim, né? Eu queria, poxa, se o pastor vai eu sozinho, mais reservado, né? Mais reservado, queria um negócio, né? Quanto que é? Vamos agora, né? Mais reservado. E eu falei, então, senhor, se for para que eu seja batizado, que o pastor Walter esteja na frente da igreja, porque eu falei, eu não vou terminar o culto, aquele monte de gente querendo conversar com o pastor, e aí se falar alguma coisa desse tipo, eu falei, talvez, né, vai ser difícil. Se o pastor estiver na frente da igreja, e eu chegava mais tarde, um pouco na igreja, sempre uns 15 minutos, era 7h30, eu chegava às 7h40, por causa de trabalho, alguma coisa. Cheguei às 7h40, o pastor Walter estava lá na frente da igreja, conversando com uma mulher na frente da igreja. Foi o momento. Falei, hoje, agora só falta, né, tem que ser. Aí eu falei, pastor, o senhor tem me visto aqui, eu gostaria de batizar, o senhor poderia marcar, mas eu não queria, eu falei com ele, me abriu, eu falei, eu não queria ir com muita gente aí, né? Ele falou, olha, domingo agora, só vai ter uma pessoa batizada. Meu Deus! Né? E você não quer batizar no domingo? Eu falei, não, vou no domingo. Isso acho que era quinta-feira. A hora que eu saí, eu falei, mas espera aí, domingo é dia do meu aniversário. Então, eu nasci de novo. Nasceu de novo no dia do aniversário. No dia do aniversário, né? Olha que mesmo. E aí a caminhada, cada dia mais a gente vai, né, aprendendo, conhecendo a obra, né? Então, minha vida mudou, né? Eu sou uma outra pessoa. Glória a Deus. A partir do momento que eu aceitei Jesus, com certeza. E olha que legal o jeito que Deus preparou, né? Da maneira, parece que já estava tudo encaminhado antes mesmo. Tudo caminhado. Sim, Deus é maravilhoso. Muito interessante, né? Interessante da parte que ele falou, né? E muitas vezes as pessoas acham que tem tudo, mas sempre falta alguma coisa, né? Sempre sente o vazio de alguma coisa ou de algo, na parte espiritual mesmo. Esse vazio só tem uma coisa que preenche, que é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Não adianta, você pode... Interessante. Sim, é verdade.
é uma coisa que eu sempre falo, assim, a pessoa pode ir para um lado, pode ir para o outro, chega um momento que ela precisa, que ela vai olhar e vai falar assim, não, agora é 8 ou 80, como é que vai ser a minha vida? Né? Então, o próprio Deus prepara esses momentos. E teve um momento também que eu gostaria de falar para vocês, que assim, quando eu estava indo na igreja, eu tinha os meus amigos, tá? Os meus amigos, e quando eu comecei a ir na igreja, estava indo na igreja, eu estava indo em festa também, eu continuava, né, passando aquele processo, eu falava assim, não, eu vou na igreja, mas eu também, né, gostaria de ficar, né, aquela ideia que a gente... A princípio tem, né? Só que chegou uma hora que aquilo, eu falei, puxa, isso aí não me pertence mais. Eu bebendo, indo para a igreja, aí eu tomei uma decisão, falei, olha, a partir de hoje eu vou parar. Eu vou parar e não vou... Aí o que eu fiz? Eu fiz um churrasco na minha casa e convidei todos os meus amigos, que eram os amigos de bagunça, de festa, né? Eu falo bagunça, mas aquele negócio, né? Que, sim, né? Sim. Uma coisa... na época era legal. Aí eu tava lá, ficamos lá, bebendo ali, falei, gente, e convidei todo mundo, falei, tem que anunciar alguma coisa para vocês aí no final. E todo mundo, e ficou naquela expectativa no meio, mas você não vai anunciar, não é agora, não, deixa mais pro final. E as namoradas, tinha mulher lá, eu falei, mas o que é? Eu falei, não, aí que eram umas 11 horas, eu falei, chamou todo mundo, aí tá todo mundo, né? Porque você ia fazer um pronunciamento, né? Falei, gente, pô, vocês são meus amigos, eu gosto de você, mas assim, a partir de hoje, nunca mais eu vou colocar na boca. Isso aqui acabou pra mim, não sei o quê. Irmão! Todas assim ficaram, aí as mulheres, as namoradas, por que você não faz igual, não sei o quê, sabe? Assim, eu vi, ela falou assim, você viu que atitude, né? E outros depois falaram, mas você vai parar mesmo? Eu falei, você não viu eu anunciando? E a partir daquele momento, assim, foi uma coisa assim, aqueles amigos não me procuraram mais. Isso, eu passei por isso, eu sei como é que é. E eu fiquei sozinho, assim, falei, não tinha para quem ligar, e eu assim também não queria ligar, não queria mais procurar, porque aquilo, os lugares onde nós íamos, eu não queria mais. E eu tive que reaprender. E eu lembro que eu fui num casamento, né? Geralmente você está num casamento, você estava lá com um copinho na mão, um negócio aqui, né? E até uma menina, eu lembro que chegou lá para mim, né? Parece que até o inimigo quer cutucar. Cutucar, Poxa, meu tio, você já não é mais o mesmo, né? Você não, né? Eu não sou mesmo. Eu estava tão feliz por dentro com essa decisão, que eu já na hora eu entendi que era uma, sabe, uma afrontinha, uma afronta, e eu fui em frente. E assim, eu vejo hoje, eu olho para essas pessoas, esses amigos que eu conheço ainda, converso, né, às vezes eu encontro alguma coisa, mas muitos continuaram a mesma, sabe? E a gente tem que evoluir. Exatamente. Sempre. A vida é uma evolução, e assim, eu cada dia mais, eu sempre pergunto para mim, o que eu aprendi hoje? Tá? E a gente sempre tem que estar aprendendo e evoluindo. Quem não evolui, morre ou anda para trás. A estagnação é a pior coisa que pode existir, né, irmão? Está estagnado. Você olhar que o tempo está passando, que as coisas ao seu redor estão acontecendo e você está ali parado. E ao mesmo tempo que você nota que você está parado, você está tão estagnado que você não continua. Não, eu percebo que eu estou parado, mas eu vou continuar parado, porque eu não consigo continuar. Então, isso é legal. Você tem essa noção de que você precisa estar em uma constante transformação, né? Sim. Bacana. Mas esse é o evangelho, né? O evangelho é totalmente... todos os dias você se transformar, todo dia tomar um molde diferente, né? Pegar o que é o evangelho de verdade e colocar no nosso coração. Uma conversão diária. Conversão diária. E falando nessa progressão, assim, é que a gente queria saber como surgiu essa parte da missão na sua vida. Como que entrou a parte missionária nesse trajeto do seu lado? Assim, a gente frequentava a igreja, tá? A gente já começou a ter alguma coisa de missões, a partir do pastor Orlando, né?
pastor Orlando veio com uma visão diferente, Sim, ele trouxe uma ótica diferente. muita coisa de São Paulo. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente vivia num mundinho que era ali, né? Nosso, né? Diferente nosso, do era nosso. culto. E de repente, pastor Orlando traz uma pessoa, um missionário de fora, que fazia trabalho na Índia, né? E eu sempre tinha viajado, conheço vários países. E, poxa, aquilo é muito interessante. Poxa, ver um missionário que trabalha com os Dalits na Índia, que eu visitei, né? E começou, né, mas somente escutando. Aí foram introduzido o terceiro domingo, ou o culto de missões. Aí o pastor Orlando me chamou e falou: olha, Netinho, vai ter o terceiro domingo, né, o culto de missões, e eu acho que era ele que estava apresentando. Ele falou: eu queria que você assumisse o terceiro domingo, o culto de missões. E na época eu até não entendi direito. Eu achei, será que ele vai me dar alguma coisa da parte administrativa, né, que estava com o Joel, que o Joel estava cuidando o pastor Joel, grande pastor Joel, né, estava cuidando disso. Eu falei, Parte burocrática. Né, eu falei, poxa, mas isso poxa, a gente já tem um monte de coisa, né? Mas eu não entendi. Eu falei, será que é a parte burocrática? Eu não estava entendendo. Ele falou, não, você vai lá, você vai apresentar lá o culto de missões com 10 ou 15 minutos, né? E ele falou, mas ele ficou meio apreensivo, né? Ele falou, mas o que ele vai... Porque antes não tinha vídeo, hoje você recebe aquele anuário de adoração. Naquela época não tinha nada, né? Você tinha que ir lá, chegar e falar de missões. Eu falei, gente, o que eu conheço de missões? Né? Eu também não conhecia nada. Então, eu sempre tenho uma frase assim, o que tem para hoje? Eu tenho que ter alguma coisa, né? Então, o primeiro culto de missões, eu coloquei o seguinte: o que é a missão? Tá? Para colocar... É a base de tudo, né? Como que a gente vai falar sem conhecer? Vai falar? Você vê, toda empresa, você visita, tem a missão. Sim. Tá? Então, na época eu fiz a missão nossa, a minha missão, que era levar a palavra, trazer conhecimento para as pessoas, que as pessoas pudessem contribuir, pudessem orar, acreditar em missões. E eu fiz daquilo a minha missão. E expliquei, né, um pouco de missão, e aí foi todo o terceiro domingo, eu fui aprendendo, aí eu falei, poxa, eu preciso ir para o campo, também para ver que esses missionários, né? Não só teoria, mas prática. Teoria. Aí fui para o simpósio de missões, que é em São Paulo. Aquilo parecia outro mundo. Poxa, chega lá missionário de todo quanto é lugar. Seu pai foi, né, Gabriel? Sim. E aquilo, cada um dando seu testemunho, e você começa a se apaixonar, porque você vê o evangelho chegando em situações extremas. Desumanas, a gente vê, né? E você vê, assim, a nossa igreja preocupada em atingir lugares que muitas igrejas não querem ir, porque não tem oferta. Você é investimento em alma, não é investimento, você tem retorno. Eu cheguei em igrejas lá que eles fazem uma coleta de coisa que é numa panela velha. Aí você vê, cai uma moedinha ali, outra moedinha ali. Então é investimento puro, é investimento em pessoas. E você vê vidas sendo transformadas realmente. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nós ouvimos, né? Nascemos, criamos lar cristão ou não, mas a gente escutou. Mas faz parte da nossa cultura. Não, eu visitei lugares que eles não conheciam, eles me chamavam lá de branco, né? Uma criança me viu, saiu correndo, falou, esse grandão, né? Eu nem tinha entendido até então, né? E a moça que tinha ido outras vezes falou, Niltinho, olha o seu tamanho, né? Você pela primeira vez sair correndo. Assustou. E o irmão falou uma coisa que é legal, que eu sempre falo disso. Quando começou assim o empenho de missões, é que a gente vivia tão no nosso mundinho assim, que quando eu fiquei sabendo, peraí, mas tem outras igrejas do nosso ministério fora daqui, que eu não sabia, fora do Brasil, fora... Aí eu fui ver, Iraque, temos uma igreja no Iraque,
É Romênia, temos uma igreja na Romênia. E eu falei, Jesus, como a gente estava no nosso mundinho. Limitado, né? Sim, e a gente vê que a obra tem fluído e tem alcançado pessoas. Desde quando eu entrei no ministério, né, que desde quando eu me converti, eu me apeguei a essa parte, né, porque já existia já o trabalho de missão, todo o terceiro domingo do mês, e eu sempre me apaixonei por essa parte de missão, que começa a mostrar aqueles vídeos lá, não tem como você não se emocionar, não ser impactado com o trabalho que é feito. O trabalho que é feito de missão é muito interessante, ele pode alcançar muitas vidas que a gente nem imagina, e a gente está ofertando aqui, orando pela vida dos missionários, e o trabalho está sendo cada vez mais expandido, né? É isso que é interessante do trabalho de missão. E as pessoas precisam conhecer, né? Precisam entender o que é esse trabalho de missão. E assim, quando eu comecei, existe a Missão Desafio que coordena todo o trabalho missionário. E eu lembro que de vez em quando eu passava, né? Eu ia pegando informações, né? Então eu falei, olha, eu lembro quando eu comecei, poxa, nós temos a Missão Desafio, que é o pastor Joel Estevanato e tal. E hoje nós estamos aqui com 18 igrejas, né? Aí passava um tempo, olha, puxa, 22 igrejas, estamos aqui 22 igrejas, né? Estamos aqui 26 igrejas, né? Eu peguei do começo com 18 nessa época. 18 igrejas, né? E agora, recentemente, eu falo, poxa, a Missão Desafio aqui, nós estamos com 120 igrejas. Nossa, 120? Quando eu sabia era 25 igrejas. 120 igrejas. Nossa, porque agora entrou a Índia, né? Que foi coisa, e são 25 países. Gente, você tocar uma empresa dentro da cidade, 3, 4 empresas é difícil. Agora, você tocar 120 igrejas em 25 países, com recursos de doação, não tem né? Exatamente, é uma coisa que Deus... Pegada. Sobrenatural. Qual que é o recurso? Não tem recurso. Né? Sobrenatural. É o mover e o agir de Deus, né? Para que a palavra alcance o mundo. Bacana, muito legal isso. Isso é interessante demais, né? E, irmão, uma coisa que, tipo, que a gente queria abraçar nisso agora, pelo menos nesse episódio, tentar encaixar o jovem nisso daí, né? Fazer com que o jovem tenha essa disponibilidade, porque de ir e de... eu acho que o mais interessante, claro, a gente investir monetariamente é bacana, mas o negócio é ir, é colocar a cara e ir e ver isso daí. Não é fácil, mas é uma questão de amor, né? Amor à obra de Deus. E como que a gente pode desenvolver isso? Assim, a primeira coisa, para você despertar, você tem que trazer informação. Tá? Sim. Então, já tem um movimento do anuário de oração para os países, que tem trazido algumas informações. Eu, por causa das minhas viagens, de repente eu consiga trazer um pouco mais para a igreja que eu passo as minhas fotos, eu passo a minha experiência. Mas essa informação já é uma semente. Uma semente. Então, assim, o jovem também, ele tem que sentir um chamado ou alguma coisa, um despertar, como o Gabriel falou. Ele foi lá para o culto, o simpósio de missões, que são 3 dias. E lá no simpósio você pode ficar na casa de pessoas. Você pode pegar um ônibus e vai lá e fica na casa de alguém, né? Não tem um custo alto. Então, você, durante 3 dias ali, você vai estar em contato com missionários da África, missionários do Camboja, missionários da Índia. E lá você consegue enxergar, ver diversas experiências. Sim. Conversar com essas pessoas. Então, hoje, para você pode se tornar um missionário da Brasil para Cristo. Mas para que isso aconteça, o pastor da sua igreja tem que enxergar em você uma pessoa em potencial. Uma predisposição. Uma predisposição para isso. E precisa ver se você tem testemunho também. Exatamente. Não adianta você ser mais um na igreja lá, levantar a mão e falar, eu quero ser missionário. Tá, e como é que você age? Não, eu sou atuante na igreja, eu estou na Jubrac, eu estou firme. O pastor olha e fala, poxa, esse jovem... Porque até então,
nessa pegada, a gente que tem tudo na mão, né? Lá não, lá você vai ter que fazer o negócio acontecer, né? Então você tem que ser participante, tem que E assim, disso. e acabou, antigamente até poderia assim, então a pessoa fala, poxa, eu quero ser missionário, poxa, arruma sua mala, então você vai para o Peru. Então se largava o missionário para o Peru sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento bíblico. Só fala que Jesus salva. Né? Jesus salva. Então, hoje, na nossa igreja mudou, nós temos o grupo Alfa, que existem pessoas, professores, né, muito bons, que você vai passar 6 meses internado lá, entre aspas, né? Vai ficar, acordar, ouvir a palavra, vai ter testemunho, vai vir missionário aqui, vai te falar. E você pode terminar esses 6 meses, depois ter a formatura. Geralmente a formatura é em campo. Eu encontrei com um grupo, eu convivi com um grupo lá durante 15 dias no Peru, quando eu estive lá com o pastor Orlando. E eu encontrei esse grupo evangelizando, com os pastores locais, cada um num canto, fazendo todo tipo de trabalho no Peru. E depois desse trabalho, a pessoa volta e fica esperando uma oportunidade, um chamado, e muitas vezes a pessoa fala, poxa, acho que não é essa a minha missão. Então, tem que ter todo um preparo. Sim. O chamado, e depois você, nesses 6 meses, você vai falar, poxa, realmente, porque assim, não tem um glamour você ser um missionário. Não. Assim, o Josinaldo, na África, É um exemplo. meu Deus, quem tiver a oportunidade, leia o livro dele, Mon Ami. Poxa, caminhão 10 horas lá na coisa. O tempo que nós ficamos lá não tem. Pô, dormimos no chão, dormimos na fora de casa, no relento. Calor de 40, 50 graus pro norte. Ele falou, eu comia tomate e arroz durante 2 meses. Arroz com tomate, que não tinha. Então, assim, passou um processo hoje, ele é um grande, né? Sim. Plantou várias igrejas lá, é um evangelista. Então, mas teve um processo. E ele largou tudo. Ele tinha uma empresa, ele tinha uma casa em São Paulo, chegou para a mulher e falou, não é isso, eu quero, foi, e está lá. O outro missionário que eu tive lá, o Albert. Ele trabalha com elétrica lá, isso, parece, né? Como eu cheguei antes do grupo lá, quando a caravana foi, eu fui uns 5 dias antes, que eu passei em outro país e desci lá e fiquei com o Albert, uns 3, 4 dias. Poxa, você vê que é uma pessoa preparada por Deus. E hoje eu recebi uma carta dele no grupo, ele está indo para o Camboja. Nossa. Você vê, saiu da África para a Ásia. Está indo para a Ásia. Né? Olha. E os filhinhos dele que eu conheci lá, tudo, né? O outro nem tinha nascido agora. Pequenos, né? Viu, né? Olha. Então você vê, Deus, né, tira daqui, manda lá, e ele falou, que Deus nos dê graça pelo alimento, pelos custos que a gente vai ter, mas está saindo, você vê, da África vai para a Ásia. Isso tudo tem um custo, né? E você vê lá, chega lá e tem uma casinha, eles alugam, né? Poxa, é muito... Aí ele, muitas das vezes, assim, eu acredito que isso vai acontecer no pensamento dele, ou de qualquer outro missionário. Parar e pensar, meu Deus, quais vão ser as dificuldades lá? Porque cada lugar é uma realidade diferente, né? E é algo assim que você tem que estar preparado, você tem que para entender isso daí. Principalmente a língua. Você pega tanto... É a principal, né? Eu chego lá, é francês. Nossa. Então, o Josinaldo contratou uma professora, ficou 6 meses, 4 horas por dia. Então, esforça-te de bom ânimo. Nossa. Senão, você tem que... Poxa, exatamente. Eu vou chegar lá e vou falar o quê, pessoal? Você tem que saber a língua dele. Camboja. O Albert vai ter que aprender. Então, nem sei Deus qual vai língua dando... que fala no Camboja. De repente deve ser bem estranha, viu? Bem diferente do português. Eu estive no português. Camboja, mas não... Por isso que é tão
importante, tipo assim, esses lugares pra preparação do missionário, porque tem gente que vai, tipo assim, pra lá, depois quer voltar, porque, tipo, pensa que é intercâmbio, que vai ser algo... Exatamente. Não é uma viagem pra Esse que Disney, é né? o mal, não é? Mas isso eu posso falar com convicção. Todo missionário que foi para campo, em algum momento, ele pensou em desistir. Com certeza. Mesmo o Albert, ele falou para mim que ele chorava, mas ele não tinha coragem de falar para a mulher que ele queria voltar. E, Porque deixaram tudo aqui. entendeu? Deixaram Imagina tudo, que situação. né? E o Josinaldo, todos os missionários passaram por momentos que eles pensaram em desistir. Eu vi um vídeo do irmão Josinaldo, acho que todo mundo aqui já deve ter visto esse vídeo. E foi um dos vídeos assim que mais assim, eu me coloquei naquela situação, né? Que é um que, se eu não me engano, a caravana tinha acabado de chegar, foi uma coisa mais ou menos assim. E o pessoal ali da aldeia, eu acho que é uma aldeia, pode se chamar assim, foi oferecer água para o pessoal da caravana. Só que o pessoal ali daquela localidade estava todo mundo envergonhado, porque a água que eles tinham era uma água barrenta, e a água que o pessoal trouxe era uma água límpida, né? Então, e eles estavam envergonhados por isso. Aí, já pegando esse gancho, eu imagina você chegar lá, a gente que é acostumado aqui a abrir torneira e ver, tipo, aquela água transparente. Aí chega lá, você vê uma água barrenta e você fala assim, meu Deus, isso é a realidade deles. Entendeu? E eu vou ter que assumir essa realidade aqui por amor a Cristo, entendeu? Porque a gente é acostumado, por mais que, nunca desmerecendo ninguém, mas por mais humilde que a gente é aqui, na missão a gente encontra pessoas que estão muito mais... Tem muita mais dificuldade. Mais dificuldade, né? Exatamente. Você volta dessas missões dando outro valor à vida. Você começa a ser grato por uma privada, por um teto, eu lembro uma vez que eu vi uma criança e brincou comigo, pegou na minha mão, né, não sei o quê. Aí a moça que estava comigo falou, Niltinho, passa álcool na mão, né? E eu até fiquei assim, bem indignado, né? Eu falei, poxa, peguei na mão da criança e vou passar álcool, né? Ele falou, não, é que elas limpam, elas não têm como limpar, elas limpam com a mão. E depois passam a mão na areia. Então, se você pega na mão delas e depois, por um momento, você coloca na boca, você pode... Né? E lá no meio você não tem médico, você não tem hospital, não tem nada. Então, é coerente o que ela falou, né? Então, é exatamente isso. A criança vai no meio da coisa, faz ali na areia e limpa com a mão. Então, isso sem falar outras coisas, refeição né? E por aí vai. As mínimas coisas lá, tipo, se tornam coisas muito grandes, né? Aí, tipo, quando você tá lá, você prova na pele, tipo, Deus proverá. Você prova na pele, isso. Interessante o relato, né? Que quando a gente teve lá no templo da Pompeia, o missionário Josinaldo estava lá, né? Ele conta um relato muito interessante, né? Que ele estava para implantar uma igreja e ele precisava da autorização do povo lá, e ele apresenta o nome dele lá no pessoal, chamam ele para conversar e por conta do nome dele, eles não por conta dele ser brasileiro, eles não queriam dar uma autorização. Mas uma pessoa apareceu lá no meio daquele povo, que a bisavó dela conhecia um povo que tinha um nome parecido com o do Josinaldo, o sobrenome dele. E só assim ele conseguiu implantar a igreja. É tipo umas dificuldades que, se você olha assim, é a mão de Deus trabalhando. A mão de Deus trabalha muito, muito nesses lugares. E sobre isso tudo, a gente queria saber um pouco dos relatos que o irmão viveu no campo, né? Você falou que foi pro campo, que foi obter experiência na prática, né? A gente quer ouvir um pouco dos relatos. Acho que a Jumbraca inteira quer ouvir. Principalmente o Mateus. Meu Deus do céu, conta que eu tô já me tremendo todo. E você vê, né? Deus faz as coisas de uma forma, né? Ele me colocou como secretário de missões, de ir a campo, de conhecer as igrejas. E eu sou uma pessoa que sempre, assim, eu tenho uma paixão muito grande por viajar. E a primeira viagem que eu fiz, eu tinha ido, acho que para Disney World com a minha família, quando eu era criança, uma vez. Foi a primeira vez que meu pai me levou. E era a única viagem que eu tinha feito assim. E
E depois eu, com 25 anos, 26 anos, eu fiz uma viagem de mochileiro. Eu, mas, O meu maior sonho. Nossa. Meu maior sonho. Ah, não, vai ter que contar. eu peguei, falei, não, vamos fazer uma viagem para a Europa, vamos conhecer 5 países, vamos fazer uma viagem de mochila. E quem topava? Aí arrumei 2 loucos para ir comigo, não falava nada, né? Não tinha informação, a internet que hoje você procura a coisa. Fui um amigo que tinha ido, ele me emprestou um livro que tinha as coisas, compramos uma mochila e não, vamos fazer essa viagem. E eu percebi que esses 2 amigos, o seguinte, eles não estavam nem assim para a organização. Sabe? E é o principal para É isso. o principal. Então, eu me organizando, perguntando, me reunindo, coisa. E bom, chegou o dia de sair. E a gente sabia que era frio. Sim. Lá na coisa. Esse primeiro amigo meu era também que nem eu, né? Não tinha muita coisa, a gente sabia que ia estar frio, mas aqui era verão. E quando era 7, 8 horas da manhã, ele já estava com blusa de lã, segunda pele. Eu falei, mas coisa, vocês vão pegar daqui 2 dias que nós vamos chegar. Blusa por baixo, 10 horas tá suando, que nem um coisa. Aí chegamos lá, não precisa nem falar, né? Um erro atrás do outro, né? Perdia trem, perdia lugar. Aí eu lembro uma vez que eu estava num restaurante, aí eu fui pedir aquele cardápio, tudo caro, e o garçom esperando, não sei o quê. Aí o garçom chegou para mim e falou assim, eu não entendia, né? Falando italiano e eu português, aí eu lembro que ele falou, que língua você quer que eu fale? Você quer que eu fale francês, italiano? Ele falou as 3 línguas. Aquilo para mim, sabe? Eu falei assim, eu nunca mais eu vou passar então, e não sabia, foi erramos, mas assim, foi uma viagem maravilhosa. E eu voltei de lá, primeiro eu falei assim, eu não aceito mais esse tipo de coisa, eu vou aprender a falar inglês. Sim. Mas primeiro, ele me humilhou no italiano, vou aprender a falar italiano. Para nem voltar lá, Italiano de novo, porque não? Ai, meu Deus do céu. A aula de italiano. Eu falei, não. Então, você vê, às vezes as coisas nos desafiam. Sim. E aquela viagem de ficar 2 lugares, 3 dias em outro, sei o quê, me fascinou. Eu falei, poxa, é isso. E eu comecei todo ano, estava trabalhando já na empresa, já tinha meu dinheiro, e comecei a viajar. E hoje, isso faz 25 anos, vamos dizer que a viagem, eu já estive em 143 países. Nossa. Então, entre missões, Esse nossa vai ficar bonito. Então é uma experiência muito, muito grande, porque a viagem te traz experiência e experiência com pessoas. E tem uma experiência aí que antes da gente falar em missões aí, até o Matheus estava querendo saber também aqui, perguntou em off, né, Matheus? Isso foi uma viagem que eu fui para o Líbano. Então eu tinha visitado a Turquia, tinha visitado um outro país e depois cheguei no Líbano. E assim, eu chegava com a cara e coragem, né, com a minha malinha, fui pro hotel. E vocês sabem, o Líbano é fronteira com Israel, ali. E naquele momento, naqueles meses antecedentes, Israel tinha atacado o Líbano. Tá? Ali também tinha o presidente Rafik Hariri, que era o presidente do Líbano, tinha sido assassinado num carro-bomba. Eu já vi esse que matou caso ele, também. matou 7 guarda-costas. Então, quando eu cheguei lá no Líbano, isso para mim me fascinou, né? Eu falei, poxa, a gente não tem isso aqui, né, no Brasil. Exatamente. Então eu queria ver o seguinte, eu queria ver onde que foi onde que teve esse ataque. Eu comecei nos lugares que nenhum turista, esses lugares, já naquela época já não ia tanto turista. E eu falei, não, eu quero ir. E eu contratei um motorista de táxi lá, só que ele não falava inglês. Então eu falava que eu queria pro dono do hotel, o dono do hotel passava por guia, depois não conversava mais com o motorista de táxi. A viagem toda. Eu sabia que ele ia parar em 3 lugares e só. Não tinha diálogo a língua dele. E comecei, poxa, chegava lá um prédio
Você olhava um prédio assim, o carro-bomba pegou, metade do prédio estava em destroço, sabe? E aquilo, e fui visitando 3 lugares, tal. E para mim tá tudo bem, né? Tava na coisa. Aí o último dia, eu ia pegar a minha mala, eu ia atravessar a fronteira para a Síria, que hoje a Síria está em guerra também na coisa. A hora que eu saí do hotel, eu andei 2 quarteirões. A Síria está tendo guerra civil, né? Guerra civil. Guerra civil. Hoje, o maior, mais de 5 milhões de refugiados numa coisa. São sírios. Uma coisa horrível. E a hora que eu saí, e lá no Líbano, você via muita gente assim, você tá andando na rua, a pessoa estava armada. Nossa. Civil, não de farda, né? Aí chegamos lá, tinha uns negócios de ferro, que o carro chegava, você tinha que diminuir, né, fazer um zigue-zague na coisa. No primeiro zigue-zague já veio 3 ou 4 armados e cercaram o carro. Eu numa situação dessa, Eu falei assim, eu já, né? Opa. O motorista também, já abriram minha porta, já me puxaram para fora. Eu falei, o que está acontecendo? Um já estava com algema para me colocar. E assim, como eu estava sozinho e eles estavam mais, eles acabaram. Não, eu falei, né? Vai falar o quê? Aí eu vi que 2 abriram a porta do porta-mala do carro, já pegaram minha mala e começaram a me empurrar para o meio da rua. Meu Deus. Empurrar para o meio da rua, não sei o quê. Aí veio um de cada lado aqui, pegou, assim, enfiou o braço aqui na rua. Entra para lá, entramos num prédio, caímos nos pedaços, não sei o quê. Segundo andar, me colocaram numa sala lá. Isso era cedo, 7 horas da manhã. Nossa, começou o dia. Interrogatório o dia inteiro. Nossa, perdeu o dia da O viagem. que você estava fazendo em tal lugar, em tal lugar? Eles tinham, nesses dias que eu tive lá, eles me seguiram. Eles sabiam tudo que eu tinha feito. É aquela paranoia de guerra, de achar. Todo mundo é suspeito. Eu não sei o que eles acharam que eu fosse. Se eu era espião de Israel ou de qualquer coisa. E assim, para me convencer, poxa, mostrava. A minha mala, assim, não sobrou nada. Tudo aberto. Aí eu até tinha uma camisetinha em árabe, coisa. Depois eu fui saber que era a camisetinha do Hezbollah, que era um negócio do coisa. Mas ele me perguntar o que é isso. Eu falei, eu não sei, está escrito em árabe. Isso aqui é do Hezbollah. Graças a Deus que não estava escrito em hebraico. E a camiseta que eu comprei na qualquer da coisa, pedra, tinha uma pedra lá, ele cheirava pedra, sabe? Umas coisas, paranoia de coisa. E saía um, entrava outro, saía um. E eles estavam interrogando o motorista do táxi também. Confrontava as informações, se eu falava certo. Aí eu pegava a máquina fotográfica, eu mostrava a foto do meu cachorro. Eu tô aqui, Botucatu. Eu sou turista, né? Mas assim, eu não me considero nessas viagens, eu nunca me considero um turista. Porque o turista vai lá, né? Eu sou um explorador. Sabe? Isso é legal. Você vai para explorar, para conhecer, ficar na casa de alguém, saber a realidade. Não importa onde você vai ficar. Poxa, não tem nada a ver com turismo. Não tem nada a ver com turismo. Que tem vários lugares aí que jamais um turista faria. Isso é antes da missão, né? Antes da missão. Você vê, né? Ele não foi com o propósito, né? Da missão de si da igreja, que todo mundo conhece. Mas assim, o missionário sofre. Ele foi com o intuito mesmo de conhecer, de explorar. Mas e já assim, antes de eu ser convidado para missões, assim, todo país que eu tinha oportunidade de conhecer o povo cristão, eu perguntava para o táxi, poxa, você não me leva na sua igreja? Porque assim, os meus amigos nessas viagens são isso. Às vezes você pegou um aeroporto, você vê que ele entende, pô, você não quer ficar comigo esses 2 dias aqui, você me levar no lugar? E às vezes você encontrava crente. Muitas vezes, né, você vê, Deus já prepara eu sou, né, você não me leva a conhecer a sua igreja, assistir um culto, ou às vezes estou andando na rua, eu escutava um barulho e falei, opa, estou escutando alguma coisa aqui, tem um culto. E ia atrás, então,
você vê, já era uma coisa do meu coração. Uhum. Sim. De conhecer, ver como é que o povo... E eu tive uma experiência, você vê como Deus prepara. Eu já como secretário de missões, né? E viajando normal, e não tinha nada programado de coisa. E eu estava em Kiribati. Kiribati é uma ilha do Oceano Pacífico. Eu acho que foi uma das viagens mais longas que eu fiz na minha vida. Peguei um voo Brasil para os Estados Unidos para o Havaí, do Havaí para Gam, para assim, uma eternidade de voo para chegar, para conhecer alguns países ali do Pacífico, Uhum. que eram ilhas. Eu ia passar em ilhas. Aí eu cheguei em Kiribati, que é uma ilha pequena, não tem, vamos dizer, 20 quilômetros, 30 quilômetros quadrados, né? Sim. E a hora que eu cheguei de cima, nossa, um lugar maravilhoso, mar azul, né? Realmente bonito. Aí cheguei, fui para minha pousada e fiquei ali na minha pousada. Aí tinha um outro turista lá, ajudei ele. Aí eu falei, poxa, não dá para mim ficar a pé aqui, eu vou ter que ir, coisa. E eu fiquei amigo da moça que estava atendendo lá e tal. Falou, a gente pode alugar um carro para você. Né? E ela foi muito, muito gente boa comigo, essa menina aí. Aí, tudo bem. Aí eu falei que era cristão. Ela falou, eu também sou cristão. Aí ela me convidou para ir num casamento. Aí fui num casamento, era uma festa religiosa, um casamento. Então, assim, já me deu uma oportunidade bacana de eu já de conhecer o noivo, as flores, a liturgia, né? Lemos a Bíblia. Ela me deu um saiote que eu coloquei, que é tipo uma saia que você embrulha, ela me deu, sabe? Poxa, e ela tinha um filho, tá? Assim, foi uma comunhão gostosa ali em Cristo. E eu me senti tão grato com ela na hora que chegou no hotel. Eu falei, olha, eu aluguei o carro aí, mas eu sei que você mora lá, vai embora com o carro e depois, né, você entrega o carro depois, eu pego amanhã, né? E tinha um monte de programação no dia seguinte, amanhã. Aí eu acordei, tomei o café, 8 horas, nada. 9 horas, nada. Ah, meu Deus. Aí eu falei, você não quer ligar para ela? Liga, não toca o telefone. 9h30, nada. 10 horas, nada. Eu falei, poxa, acho que não sei se aconteceu, a gente não se entendeu de coisa. Falei, fiquei a pé aqui agora. Saí a pé com a minha mochilinha de água, tá? Aí peguei um ônibus, fui até o final lá, que eu já tinha passado de carro. Aí entrei pela praia. Eu falei, vou andar pela praia. Poderia ter andado nas coisas. Comecei a andar pela praia, uns cachorros me atacaram, saí correndo. O cachorro animal, né? Cachorro, não, isso aqui não é exclusividade do Brasil. Não, sai correndo, aquele negócio entra na água. Eu falei, nossa, só faltava agora ser mordido para cachorro. E fui dando a volta na coisa. Aí chegou uma hora assim, você escuta um barulho de gente. Eu falei, nossa, eu vi sabe, parecia né? E eu fui pela música, fui entrando e entrei numa comunidade. E essa comunidade, a hora que eu vi, eles estavam reunidos e era perto do Natal. Perto do Natal. Se não, o Natal seria no dia seguinte, alguma coisa. E eles estavam tendo uma festa religiosa cristã que vinha gente de barco de todos os lugares ali na coisa. E cheguei lá, o estádio estava cheio. Estava cheio de gente. Então o que acontece? Cada lugar que veio trouxe a sua igreja. E tinha uma apresentação. Nossa. E a hora que eu cheguei, que eu vi aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, que privilégio isso aí. Aí eu cheguei, né? E como você é turista, e era o único turista que estava ali, né? O irmão quase não passa despercebido, né, nos lugares, né? O pessoal que estava lá já me chamou, já me colocou na cadeira, ali de frente. Bem né? receptivo. Me deram honra ali, né? Eu falei, nossa, que privilégio. E aí, o que acontece? As pessoas dançando, as mulheres dançando. Um dia eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Então é o seguinte, aquela sainha de palha, aparecia a barriguinha aqui, a parte de cima, e a música era um batuque em madeira. Nossa. É o som
assim, mais bonito talvez eu tenha aqui. É o som mais bonito que eu vi na minha vida. Porque eram várias pessoas e iam batendo. Aí o que acontece? Eu olhei aquilo e falei, eu preciso entrar no meio. De alguma forma eu vou entrar no eu vou meio. entrar, não para batucar, mas eu quero ficar ali do lado, né? Eu simplesmente saí, fui bem andando e peguei e sentei do lado. Eu falei assim, o não eu já tenho, né? O não eu já tenho. E aquilo é uma coisa assim, o som, é provável que eu tenha esse som aqui eu vou mostrar para vocês. No intervalo eu mostro, depois se vocês quiserem mostrar aqui. Não, É senhor autorizado? não Mas, o assim, vídeo o irmão me manda, a gente vai mostrar aqui também. Tá. Então assim, é maravilhoso. E entra assim, e ver o pessoal cultuando a Jesus. Sim. Sabe, vários lugares, chegando o quê? De barco. Fizeram a comida, né? Eu almocei lá com eles. Nossa, que E, bacana. sabe, palavra e uma coisa. Então você vê, o evangelho, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. E assim, muita gente, não é uma igreja, era a comunidade praticamente inteira ali servindo a Jesus. Então Deus é maravilhoso. E assim, eu vejo a oportunidade que Ele me deu de chegar lá na hora certa, de ter um carro, tem o problema do carro. E depois você encontrou a mulher Teve do um carro. propósito. Agradeci ela, fica o dia inteiro com esse carro aí, depois desse aqui, né? Depois E ela falou, não sabia, achei que era. Eu falei, não, Esquenta não. né, E sabe o que eu acho legal, irmão, nisso tudo? É a questão da cultura. É uma coisa que eu Assim, falo também. porque tipo, a cultura cristã, tá, a gente é acostumada só com aqueles ritos que a gente conhece, aquela coisa. Mas quando você sai para fora da sua caixinha, por exemplo, os cultos, vamos falar que todo mundo já viu, né? Eu acho que todo mundo já viu um culto na África, como esse culto foi uma tradição ali meio maori, diferente, né? Na Europa o culto é diferente. Então a gente olha assim e fala, meu Deus, como vai ser o reino de Deus? Que coisa linda, todos esses povos entronizados, né? É uma coisa maravilhosa. É interessante, é uma coisa que eu ouvi falar uma vez, que o missionário ele só leva a palavra, né? Ele não leva a cultura. Porque você não tem como você aplicar uma cultura nossa num lugar. E isso é interessante porque você acaba conhecendo vários tipos de culturas diferentes. E a mesma cultura cultuando a Deus, cultuando a Jesus Cristo, né? Quando fizeram isso no passado de levar cultura, não deu muito certo. a gente se adapta. Né? Se adapta, né? Se adapta. Sim, bacana, legal. Pessoal, tá gostando do nosso bate-papo dessa noite? Cada história, irmãos, é bênção, né? Então, ó, não perca tempo aí, vai lá, compartilha, se inscreve, faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas, amém? É isso aí, estamos aí com o nosso irmão Miltinho. Mais uma vez, muito obrigado, irmão, por estar Gente, é um conosco. prazer aqui, tá? Esse papo gostoso aqui. Amém. Pode continuar contando mais relatos, nós estamos aqui só pra só ouvir. pra Nossa, não, que não tiver. Essa época de mochileira aí, eu achei. Olha, eu voltando. Mas, nossa, que interessante. O irmão veio de mochilão mesmo, pegou e foi. Como que é o esquema? É difícil? Tem que meter a cara, não tem jeito. É ação. Você, Ação, né? tem que chegar. Eu lembro uma vez que eu desci no Vietnã. No Vietnã, Ai, aqui do lado, né? com os Vietcongs. E aquela era. Hoje, assim, você tem uma experiência e é mais fácil viajar, né? Então o que acontece? Eu tinha um recorte de jornal de uma viagem que alguém fez, eu vi lá os lugares que dava. Falei, acho que vou ficar aqui uma semana e vou ter que conhecer. Eu falei, então, tá aqui, tá com o livro, o nome do hotel Redford, não sei o que, tal. Aí desci no aeroporto e falei, vamos pegar um táxi. Pegar um táxi, I want to go to the hotel. Não falava inglês. Nossa. Falei, e agora? Não tem ninguém que fala inglês? Não tem ninguém que fala inglês. Então, aí eu vi uns turistas saindo entrando numa van, né? Eu falei, pô, esses caras vão para algum hotel, né? Aí eu falei, ó, tipo, segue o coisa, né? E ele seguiu. O outro virou e foi reto. Falei, não entendeu nada. Um táxi no Vietnã, rapaz, com um cara sem falar nada. Falei, meu Deus. Falei, para aí, ele parou. Aí eu falei, ó, vou mostrar o nome do hotel, né?
Hotel Redford, vamos ver se ele lembra, tá, o nome da rua aqui. Só que as letras deles é diferente. Nossa. Ele olhava. Aí ficou aquele negócio, falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei, vai indo. E ficamos rodando, 20 minutos. A hora que eu vi um lugar mais ou menos, tinha um hotel, eu falei, é aqui. Aí desci com a minha mochila, falei, agora eu tenho. O primeiro lugar que você tem que fazer é colocar sua mochila no lugar e descobrir. E conversar, o que você acha, e depois é 2 dias num lugar, 2 dias no outro, sobe de ônibus, volta, erra. Você tem erros também na situação, você aprende com os erros e essas situações inusitadas são as que você mais lembra, né? E são as melhores, né? São as melhores. Tem um relato que o irmão contou uma vez, eu estava no simpósio de missão, acho que foi 2019, né? O último simpósio de missão aqui em Botucatu. O irmão falou que foi visitar uma igreja que era dentro do buraco, né? Tá. Bem, essa é assim, eu faço viagens para vários lugares e eu sempre assim tive muito contato com muçulmanos. Viajei com muçulmanos, já fiquei na casa de muçulmanos. Então assim, a gente tem que desmistificar algumas coisas. São pessoas como nós, não professam a mesma fé, tá? Mas eu encontrei pessoas que me trataram muito bem, são educadas, tem a família delas, e a gente teve uma convivência pacífica. Mas existe alguns lugares que essas pessoas levam a fé ao extremo, ou com uma interpretação completamente errada. E um desses países que eu visitei é um país do norte da África, não vamos citar nomes. Sim. Então o que acontece? Lá, se você pegar as estatísticas, 99,9% é muçulmano. Então não se aceita uma outra religião, não é aberto a outra religião. Você não pode chegar lá e abrir uma igreja, tá? Então todas as pessoas que estão lá para evangelizar, elas estão no oculto, inclusive um membro da nossa igreja. Então ele vai lá, ele tem uma outra atividade. E como eu estive lá com ele, eu passei vários dias com ele, eu percebi que tem uma rede de gente fazendo a mesma coisa. Pessoas dando aula de inglês, está indo para dar aula de inglês, mas é missionário. Nas entrelinhas é missionário. Então é tudo, porque é o seguinte, se eles descobrem que por um momento você está fazendo missões, você é condenado à morte. Então existe um risco. Então nós estávamos cientes disso aí, mas você fala, mas como é que você vai visitar um país desse? Você vai ver o quê? Primeiro, visitei as casas de pessoas que foram evangelizadas, tive contatos com pessoas que deram seu testemunho, como chegaram a Cristo, por que chegaram a Cristo e por que elas desafiam todas as leis, né? Elas podem morrer. Leis marciais. Marciais. E aí, eu lembro que nós chegamos, nós alugamos carro e nós tínhamos que andar 600 quilômetros pelo deserto. Que a intenção nossa era visitar um povo cristão no deserto. Norte da África seria Saara ou não? É o Saara. Saara. E a gente tinha que visitar esse povo cristão. E foi eu e o missionário e mais um outro missionário para nos guiar também. E deserto adentro. E cansado, calor, paramos para... Era assim, você parava aquelas vendinhas assim, aí um pedaço de pão, né, pegava um negócio de lata ali e vai embora. E quando nós chegamos lá, eles estavam nos esperando. Era um grupo, no caso dos homens, 5, 7, 8 homens dentro de uma comunidade. E a família. E eu lembro que eles arrumaram uma casa pra gente, até era uma casa bem espaçosa, mas assim, lá a casa não tem cama. Então é um acolchoado no chão, você vai sentar, você senta no chão. A comida é feita, coloca no chão, os pratos você come ali. E eu lembro que a gente estava conversando perto da janela, assim, vamos dizer que tivesse uma janela. Aí assim começou a falar, eles, não, vamos para
entra num outro coisa com medo que alguém Ouça. possa estar ouvindo o que nós estávamos conversando. Meu Deus. Nossa. Então, assim, existe uma coisa. E a intenção dessa viagem era visitar uma igreja escondida, onde eles cultuavam, que eles eram tipo mineiros, né? Eles tiravam pedra, alguma coisa. E no dia seguinte ficou marcado para a gente conhecer essa igreja. Aí nós fomos também de carro, chegamos até um lugar, aí você olha assim, deserto, totalmente deserto. E ali você vê, acho que ali tem um poço, não sei o que, realmente tinha um poço. Aí nós chegamos lá, no poço, falei, vamos descer no poço. Eu olhei, falei, louco, né? Poxa, eu sou um esportista, eu falei, vou descer isso aqui, vou estatelar lá no chão, no. Aí desceram, eles gritaram, me ajudaram aqui com a mão, aí foi meio questão na corda. Desceram pelo poço. Desceram pelo poço. É um lugar que eles garimpavam lá, então é o seguinte, eram cavernas. Aí entramos ali embaixo, aí andamos assim, bem baixo, passando baixo, que o teto era bem baixo, aí sentamos ali, e ali fizemos um culto ao Senhor ali, aí eles louvaram, eu estava com o nosso pastor, nosso missionário, deu a palavra, e nesse momento eu lembro que eles falaram assim, eu estava ali no momento do culto, vendo tudo aquilo, né, a graça do Senhor ali naquele momento, aí eu falei para ele, né, pensei comigo, falei, poxa Senhor, obrigado pela oportunidade de estar conhecendo essa igreja aqui, né, de ver essas pessoas aqui servindo a Deus, não tem música, não tem nada, não tem violão, não tem bateria, mas ali cantando, aí um deles pediu a palavra, na mesma hora, falou, olha, eu gostaria de agradecer por você ter vindo aqui, né, e eu falei, poxa, eu que tenho que agradecer, né, por estar passando. Ele falou assim, você não tem ideia da sua presença aqui, do que você diz para nós. Aqui você está dizendo que Deus não nos esqueceu de nós, que você atravessou mares para estar aqui, desertos para estar aqui, para nos visitar. Então Deus está falando o quanto que nós nos sentimos importantes hoje com a sua presença. E eu falei, puxa, eu estou recebendo, e eles também, né? E eles estão recebendo ali. E eu lembro que na época lá a gente comprou um saco de arroz e deu para ele. Então assim, aí eles serviram, era um arrozinho para a gente, que a gente, sabe, a gratidão deles, não por isso, mas de receber alguém, de existir alguém. Essa frase marcou muito, né? Poxa, você atravessou oceanos, foi oceanos para nos visitar. Nós agradecemos a Deus, que Deus não esquece daqueles que o amam. Amém, irmão. E hoje, irmão, com toda a vivência que o irmão já teve, os lugares que o irmão já conheceu antes do encontro com a missão, e hoje com a visão de missão, por mais que a gente falou que existe o cristianismo em boa parte do mundo, e pelo menos uma vez eu vi uma pessoa falando, é meio errado isso, mas mas é uma verdade, que existem duas coisas muito conhecidas no mundo, né? Uma é Coca-Cola e outra é Jesus Cristo, né? Que as pessoas falam isso. Com a visão do irmão, qual que é a necessidade, irmão, da missão nesse mundo cheio com esse contraste? Muitas pessoas conhecem o cristianismo e muitas ainda não conhecem o cristianismo. Qual que é a necessidade ainda da missão? Assim, de tudo que eu tenho visto, de tudo que eu visitei, assim, a semente foi plantada em algum momento, em algum lugar, nesses lugares. Nós vemos aqui, hoje o Brasil é um país cristão, tá? E como é que chegou o cristianismo aqui? Então alguém pegou o navio e veio para cá e veio evangelizar. Sim. E essa pessoa, quando pegou o navio, quando veio para cá, ela nunca pensou o que
poderia acontecer, causar, né? poderia causar. Então, você não sabe o que Deus vai te usar, tá? Então, assim, continue plantando, continue indo e pregar o Evangelho a toda criatura. Foram as últimas palavras depois de Jesus ressurreto. Sim. Então, isso aí é um lema. A gente tem que levar, a gente não sabe aonde a semente vai germinar. Tá? Você visita uma ilha do Pacífico, alguém desceu lá. Alguém desceu lá, não sei como, e levou a palavra, e hoje você vê, que nem aquele lá, um lugar pequeno, um país pequeno, multidões adorando a Deus. Então, essa é a nossa missão. Tá? Às vezes nós não podemos ir levar a palavra na África, mas nós podemos fazer aqui. Vocês hoje estão fazendo um trabalho muito sensacional. Essa palavra, essa conversa está chegando em lares, em jovens que estão cheios de esperanças, que querem que Deus faça algo para eles. Então, tem um caminho. Eu expliquei, você quer ser um missionário? Poxa, ora a Deus. Tudo a gente faz em oração. E é muito bom você ver os frutos disso aí. Frutos na África, frutos na Índia, tem perseguições, tem um monte de coisa, mas Deus tem dado a vitória, e a gente continua em frente, esse é o caminho. Interessante, eu acompanho também essa parte de missão, porque no terceiro domingo do mês eu fiquei incumbido de trabalhar com essa parte de levar o trabalho da missão desafio, né, e realmente é um verdadeiro desafio implantar no coração da pessoa que a missão não é só ir no campo, mas essa parte de ofertar, de orar pelos missionários, de conhecer mais o que é esse trabalho missionário do Brasil para Cristo. Que uma das coisas que me impressionou quando eu cheguei no ministério foi esse trabalho de missão. E a gente não se limita só nisso, né, na missão intercontinental, mas na missão urbana, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Você que não pode ir, mas faça a sua parte. Fala com um amigo seu. Talvez esse amigo seja um grande missionário. Você tem que falar da palavra, né? Não é porque o Brasil é um país cristão, mas tem pessoas ainda que não conhecem esse amor de Cristo, o amor de Cristo que transmite de nós para as outras pessoas. Primeiro, Cristo instala esse amor dentro de nós, para que a gente possa distribuir esse amor. Isso é interessante. A gente não pode só se limitar em eu quero ir. Se você quer ir, ore a Deus que meu irmão falou, ver se realmente é isso que Deus quer para você, se é o seu propósito, ser um grande missionário. Mas se você não for, seja aquela pessoa que propaga, né? E pregar o evangelho. Onde você está mesmo. É onde você está. Porque hoje em dia, você falou de missão urbana, é interessante a gente pegar esse ponto também, porque existe a missão nos lugares onde realmente as pessoas não conhecem a palavra, são pessoas perseguidas, e hoje, nos países cristãos, está surgindo uma necessidade também, porque existe hoje, não queria entrar muito, né, no mérito, que isso daí dá muito do conteúdo ainda, muito pano pra manga. Hoje eu falei certo, não falei errado. Que é a pegada que as pessoas hoje em dia estão se virando contra a cultura cristã, né? Hoje em dia, no meio da sociedade cristã, né? Ou na sociedade que foi fundada por cristãos e tal. Hoje em dia, os valores cristãos estão sendo muito questionados, Então, assim, existe essa necessidade da gente falar, opa, peraí, o mundo mudou, as pessoas mudaram, os comportamentos mudaram, mas Cristo ainda continua vivo e a mensagem dele ainda é viva, né? Tem essa necessidade, né? Hoje, no meio dos países cristãos também. É interessante isso, eu estava vendo um pouco disso, né? E talvez as pessoas ainda querem questionar os nossos valores, né? São valores que não são negociáveis para nós, a família, a Bíblia, algumas coisas que não tem como a gente renunciar a isso de maneira nenhuma. E a gente tem que continuar com essa missão na nossa
na nossa vida, na nossa região, no nosso lugar onde nós vivemos, porque não tem como nós negociarmos isso e deixar que isso mude. Porque o Evangelho de Cristo não muda, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, e isso é. Se você não acha que você não é um missionário, mas continue falando de Cristo ainda. Momentinho, tem campo para missão hoje? Muito ainda. Tem muito campo. Poucos os trabalhadores. Sempre tem poucos trabalhadores, o Ceará aí. Nossa, Você pode ter. Pode Exatamente. ficar tranquilo que trabalho Exatamente. não vai faltar, não. Não vai né? faltar. Pedir direção a Deus, pedir a Deus que Ele, seja qual for a forma, ou cooperar, ou orar, ou muitas das vezes ir, que a gente fala, é uma pegada que a gente sempre fala no culto de missão lá na nossa igreja. Por que não ir? Né? Por que não ir? Então, peça direção, ore a Deus, entenda essa necessidade, assim como nós também entendemos. estamos procurando entender, e quem faz o resto é Deus, né, irmão? Então, gente, edificante. A gente só tem que agradecer ao irmão Miltinho. Muito obrigado. Obrigado a vocês, aí foi bem. Vou compartilhar um pouco das experiências, né? Eu sei que tem muito mais experiências assim que deixaria nós horas e horas aqui batendo um papo, mas só um pouquinho da história que o irmão contou, das experiências, já foi edificante. E eu creio que o pessoal que está pro lado de lá da tela também vai se edificar com isso. Se for o seu chamado, acho que a chama vai acender e vai começar a pegar fogo, né? Vai arder no coração. Amém. Irmão, se quiser deixar suas considerações finais. Eu agradeço aqui. Quando eu cheguei aqui e vi esse trabalho aqui, poxa, Deus tem usado vocês aí, quantos lares, quantos jovens ouvindo. Continue assim, é bonito ver os jovens nesse trabalho. Amém. Amém. Galera, muito obrigado por vocês estarem assistindo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar, né? A parte dos arroba deixa pro Gerson. Vamos assim, do nosso convidado, nosso irmão Milton, a gente vai deixar na tela. Aí da Giovana, da Gilbrac Oficial, segue a Gilbrac Oficial, que agora, olha, o Instagram da Gilbrac tá chique 10. Tá chique. Chique 10. Tá de primeira linha. Nas mãos de quem? De quem? É Giovana. Giovana. Gilbrac Botucatu OF, nosso irmão Teus Underline tá aí. MHP, nosso irmão Gabriel Henrique, né? Arroba Tá Gabriel lá Henrique. também. Vai estar tudo aí. Segue nossos irmãos, curta o nosso canal, Gilbrac Botucatu, se inscreve, comenta, compartilha, dê espaço. Deixa o like pra gasolina. Deixa o like pra gasolina. Pode falar. Gente, semana que vem nós não sabemos quem estará aqui, não sabemos com qual assunto nós vamos falar, mas nós estaremos aqui. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.